São 109 anos de lutas, glórias e muitas curiosidades. Parmeira com emoção. No dia 26 de agosto de 1914, a Sociedade Esportiva Palmeiras, à época Palestra Itália, foi fundada por um grupo de imigrantes italianos. Porém, teve que mudar o seu nome de Palestra Itália para Palmeiras em 1942, após ser perseguido pelo governo brasileiro. Escolheu Palmeiras em homenagem à Associação Atlética das Palmeiras, que já havia sido extinto em 1930, mas que tinha lhe ajudado na participação do seu primeiro campeonato oficial, o Campeonato Paulista, em 1916, uma homenagem a quem lhe ajudou. O Palmeiras, muito generoso, como sempre, em 1918, na gripe espanhola, transformou as suas instalações em um hospital para a atuação da Cruz Vermelha no combate à doença. O Palmeiras, sempre conhecido como muito generoso, quase 100 anos depois, ou mais precisamente, mais de 100 anos depois, 102 anos depois, em 2020, na pandemia do coronavírus, foi o único time brasileiro, o único time da Série A não demitir nenhum funcionário na pandemia do coronavírus, e os seus jogadores diminuíram os seus salários para que os funcionários do clube não fossem demitidos e nem que tivessem seus salários atrasados. O Palmeiras sempre foi conhecido por ser muito generoso, até porque somos uma sociedade esportiva. Sociedade esportiva essa que é muito zoada pelos rivais por, nos seus grandes apogeus, sempre ter grandes patrocinadores. E em 2015, de lá para cá, tem a Crefisa, em que muitos rivais falam que o Palmeiras só ganha por causa da Crefisa. Na década de 90 teve a Parmalat, que muitos rivais só falam porque ganhou caso tinha Parmalat. Mas a questão é que o Palmeiras foi pioneiro em ter patrocinador. Por ser um clube de grande visibilidade, o maior do Brasil, o Palmeiras foi o primeiro clube brasileiro a estampar a marca de um patrocinador. Foi lá na década de 60, quando estampou a marca da Adidas. Bom, desde lá o Palmeiras sempre teve patrocínio, até porque clube que tem visibilidade, clube gigante, o maior do Brasil, tem que ter um grande parceiro ao lado, né? Aí você vê, hoje todo mundo, e à época todo mundo foi vendo que tinha que ter patrocinador para ter dinheiro, para ter isso, para ter aquilo, e o Palmeiras foi o pioneiro nisso, é a Sociedade Esportiva, né? E o Palmeiras, que é o maior clube do Brasil e maior campeão nacional, é o maior campeão brasileiro com 11 títulos e o maior campeão nacional com 17 títulos, tendo mais aí 4 Copa do Brasil, uma Supercopa, uma Copa dos Campeões. É um gigante. Além de ser o clube com mais títulos brasileiros, maior campeão nacional, o Palmeiras é o clube mais tradicional da Libertadores da América. É o clube brasileiro com mais participações, mais de 20, com mais vitórias dentro e fora de casa, com mais vitórias no Brasil, com mais vitórias nos outros países, e é o clube com mais títulos, são 3, e caminha aí para o tetra da Libertadores, se Deus quiser. Ainda esse ano o Palmeiras detém vários outros recordes, como gols, como menos gols sofridos, entre outros, mas ficar listando todos os recordes do Palmeiras na Libertadores da América, daria um vídeo só disso. Então o Palmeiras é o clube mais tradicional brasileiro da Libertadores da América, que detém mais recordes. O Palmeiras também é o único clube brasileiro a conquistar uma Libertadores dentro do Maracanã. Nem os clubes que mais utilizam, como Flamengo e Fluminense, já conquistaram uma Libertadores dentro do Maracanã. O Fluminense, inclusive, em 2008 perdeu para a LDU na final da Libertadores, enquanto o Palmeiras ganhou em 2020 contra o Santos e é o único time brasileiro a conquistar uma Libertadores dentro do Maracanã. Nem o Flamengo, né, que diz que é a sua casa, né, nunca conquistou uma Libertadores lá. Outra curiosidade sobre o estádio é que aonde é o Allianz Parque hoje é aonde era o Palestra Itália, o antigo estádio do Palmeiras. Foi construído no mesmo local. Local esse que o Palmeiras tem desde 1920, foi uma das suas primeiras aquisições, na época valeu R$ 500, eu não vou saber te falar especificadamente quanto era na época, mas era muito dinheiro para a época, papo de milhão assim, sabe? Pensando alto. Outra curiosidade do Palmeiras é que o Palmeiras é o único clube brasileiro a representar a seleção brasileira
Teve outros times que já teve vários convocados, 11 convocados, mas o único time a vestir a camisa da seleção brasileira, entre titulares, entre reservas, entre gandulas, entre o técnico Filpo Nunes, foi a Sociedade Esportiva Palmeiras, que representou a seleção em 1965 na inauguração do Mineirão, um 3-0 para o Palmeiras. Se tivesse colocado em 2014 contra a Alemanha, faria melhor, né? Não que o time do Palmeiras em 2014 era alguma coisa, né? Porque era muito ruim, mas Palmeiras, né? Palmeiras não tem jeito. E a relação do Palmeiras com a seleção brasileira continua, até porque o Palmeiras tem jogadores em todos os títulos de Copa do Mundo da seleção brasileira. 58, 62, 70, 94 e 2002 o Palmeiras sempre teve um jogador lá para representar a seleção brasileira nos títulos de Copa do Mundo. Eu te falei o porquê Palmeiras e o porquê porco, né? Muitas pessoas se perguntam, tem muitas versões sobre o porquê o Palmeiras se chama porco. A verdade é que desde a época de 60, desde a década de 60 até a de 80, os rivais sempre usaram o apelido porco para zoar o Palmeiras, como os palmeirenses utilizam gambá para falar do Corinthians, por exemplo. E desde a década de 60 até a década de 80 ficaram zoando o Palmeiras, falando sobre porco. E em 1986, em uma partida do Santos contra o Palmeiras, enquanto os santistas gritavam porco, 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 zoando a torcida do Palmeiras, zoando o time do Palmeiras, os palmeirenses foram lá e começaram a cantar dale porco, para incentivar o clube, e assim o Palmeiras adotou o porco como o seu apelido, como o seu mascote. Falou porquê porco, porquê Palmeiras e o porquê pizza, né? Muita gente, você pode não ter ouvido, mas muita gente, quando vai falar mal da diretoria do Palmeiras, quando vai falar mal da Leila Pereira, por exemplo, fala que a Leila Pereira pagou pizza e tal, quando alguém não quer criticar a Leila Pereira, né? Quando alguém não quer criticar o Palmeiras, fala sobre ter pago uma pizza pro palmeirense, para não ser corneteiro e etc. E isso surgiu lá na década de 60, quando, em meio à crise financeira de conselheiros do Palmeiras, que passaram 14 horas discutindo numa reunião, com fome eles foram em uma pizzaria e comeram 18 pizzas, até que o jornalista Milton Peruzzi, do jornal A Gazeta, cravou a manchete no dia seguinte: crise do Palmeiras termina em pizza. Então foi aí que surgiu a expressão pizza, né? Que a Leila pagou tal pizza para tal conselheiro e tal, para não criticar. Enfim, por isso a expressão pizza aí do Palmeiras. Agora, para encerrar aqui, algumas curiosidades pontuais. Quem é o maior goleador da história do Palmeiras? Você pode não conhecer porque ele é muito antigo. É o Heitor, que fez 327 gols pelo Palmeiras lá na década de 20, na década de 30. O jogador com mais jogos da história do Palmeiras é o Ademir da Guia, apelidado de O Divino, que tem 902 jogos pelo Palmeiras. E a maior goleada do Palmeiras em um jogo oficial foi no Campeonato Paulista de 1920 contra o Internacional de São Paulo, já extinto por 11-0. Tem outra goleada gigantesca, né? 8-0 no Corinthians, que o Palestra Itália, em 1933, deu no Corinthians, é a maior goleada do clássico do derby entre Palmeiras e Corinthians. Essas aqui foram algumas curiosidades da Sociedade Esportiva. São 109 anos de história, pessoal. Então são muitas curiosidades e claro que faltou algumas aqui. Então deixe aqui embaixo nos comentários, para quem é inscrito no canal, se inscreva você também, ver outras curiosidades do Palmeiras que eu acabei não citando aqui. Eu agradeço muito a você que assistiu esse vídeo até aqui e se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que a gente tem vídeo todos os dias. Compartilhe esse para chegar em mais pessoas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima e avante palestra. Like a Hellcat.